Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o CPSH11. É um fundo de shopping de base 10 que tem crescido de uma maneira muito rápida. É um ativo que tem apresentado aí bons números e é um ativo que vale a pena aí você tirar um tempinho para estudar e analisar. Vamos aproveitar que seu último relatório gerencial saiu no dia de ontem, dia 25, e vamos ver como foi que o fundo se desempenhou nesse último mês de agosto de 2024. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar para que assim você possa fazer uma boa escolha. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, esse fundo está sendo negociado aqui a R$ 10,48, então tem um preço muito acessível. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está aqui de 11,29%, também uma boa rentabilidade, e seu VP atualmente está de 0,91%. Então o fundo ele está com deságio, sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, apresentando assim boas oportunidades para quem gosta aí de comprar barato. E o fundo está com uma boa liquidez média diária, na casa aqui de 1,5 milhão. Se descermos um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar o seguinte: o CPSH11 tem um patrimônio aqui atualmente líquido de 725 milhões de reais. Aqui em cima a gente pode ver que seu valor patrimonial por cota, no caso que seria o seu preço justo, é os R$ 11,36. Porém, atualmente, como a gente analisou, ele está sendo negociado aqui a R$ 10,48. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que o último rendimento pago pelo fundo foi aqui durante o mês de setembro, que ele pagou 10 centavos por cada cota. Podemos notar que já faz um tempinho, né, que ele vem pagando aqui entre 10 até 9 centavos e meio por cada cota. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial analisar como esse fundo se desempenhou nesse último mês de agosto de 2024. Aqui o fundo ele menciona um pouquinho sobre a emissão de cotas que ele fez no mês de agosto, que já foi finalizada, né? E ele usou esse dinheiro que entrou no seu caixa para poder aumentar a sua participação aqui no shopping Cidade Jardim, atingindo assim agora 14% de participação indireta nesse empreendimento. E ele também aumentou a sua posição no shopping Dom Pedro, que é outro ativo estratégico do portfólio do fundo. Além disso, também os recursos da quarta emissão de cotas foram usados para poder cumprir obrigações previamente estabelecidas, como o pagamento de parcelas relativas aos ativos Catarina Fashion, reforçando assim o compromisso do fundo com a gestão eficiente do portfólio. Outro ponto interessante que o fundo ele menciona aqui nesse relatório gerencial foi o desempenho positivo de alguns ativos. Ele menciona aqui que no mês de agosto destacamos a excelente performance de alguns dos nossos principais ativos. Então ele menciona que o shopping Iguatemi Fortaleza registrou um crescimento de 12,84% em comparação com o mesmo período do ano anterior, um crescimento realmente muito bom. O Fashion 1 apresentou aqui um crescimento expressivo de 26,64%, mostrando resiliência e recuperação no cenário econômico atual. Realmente um crescimento muito expressivo. Esse outro shopping aqui, Cidade Jardim, apresentou um crescimento de 8,92%, reforçando sua posição como um dos shoppings mais valorizados do país. E o shopping Dom Pedro teve um crescimento excepcional de 15,90%. Dos shoppings que atualmente o fundo tem participação, 4 deles teve um crescimento bem considerável. Isso é bastante positivo para o fundo. Aqui sobre a performance do fundo, ele menciona que durante o mês de agosto, o fundo ele gerou 7 centavos por cada cota, que foi impactado pela base maior de cotas que o fundo agora possui, e a distribuição anunciada foi de 10 centavos por cada cota. Então, como o fundo ele realizou uma nova emissão de cotas, então o dinheiro que ele gerou durante o mês foi dividido entre mais cotas, por isso que seu resultado ficou menor, de apenas 7 centavos por cada cota. Mas como ele tinha dinheiro acumulado aqui no seu caixa, ele conseguiu aqui distribuir 10 centavos por cada cota, dinheiro esse que foi pago aqui no último dia 24 de setembro. Se descermos aqui no seu demonstrativo financeiro, a gente pode ver exatamente isso. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Aqui, mês de agosto de 2024. Podemos notar que o fundo gerou de resultado dos seus shoppings e FIIs estratégicos o valor de 5,3 milhões de reais. Resultado de FIIs, o fundo gerou aqui 479 mil reais. Resultado financeiro, que são ativos da renda fixa, 361 mil reais.
e despesas do fundo R$ 821 mil. Então no final o fundo ficou com resultado de R$ 5.332 mil, o que foi exatamente aqui 7 centavos por cada cota. Mas como eu mencionei, ele tinha resultado acumulado, então ele usou esse resultado para conseguir manter aí os 10 centavos que ele vem pagando. E ele menciona que ele ainda tem aqui um resultado acumulado de aproximadamente R$ 1,1 milhão. Se voltarmos aqui ao lado, pessoal, podemos ver um pouquinho sobre o seu patrimônio atual. Então, ele tem em caixa aqui atualmente R$ 2,3 milhões, ativos financeiros, que geralmente são ativos que ficam aqui na renda fixa, R$ 56 milhões. Nos seus imóveis, ele tem praticamente aqui R$ 527 milhões investidos. Em FIIs estratégicos, ele tem aqui R$ 415 milhões e outros R$ 13,9 milhões. O seu passivo, que atualmente são as suas dívidas, soma-se o valor total aqui de R$ 112 milhões aproximadamente, que é referente às suas obrigações por aquisição. Então, alavancagem, né, CRIs, que atualmente ele paga, ele deve aqui R$ 108 milhões, e outras contas a pagar ele deve aqui R$ 4,4 milhões. Então, se pegarmos aqui por alto, ele deve ter uma alavancagem de aproximadamente 11, 12%, o que não é uma alta alavancagem. Como fundo ele tem aqui uma porcentagem de dinheiro em caixa, e também ele tem ativos de liquidez diária que ele pode vender e rapidamente conseguir o dinheiro, então creio eu que isso daqui não será dificuldades para o fundo. Voltando aqui, pessoal, podemos ver como o fundo ele vem crescendo, né? Aqui durante o mês de julho, o fundo ele tinha aqui 3.656.000 cotistas e já no mês de agosto ele pulou aqui para 6.497.000 cotistas. Então, um crescimento realmente bastante significativo. Aqui a gente pode ver o portfólio atual do CP-SH11, então todos os shoppings que atualmente ele tem participação, deixa eu ver aqui quantos são, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 shoppings que o fundo ele tem participação. Soma-se uma área total aqui de ABL própria de 35.801 metros quadrados. A participação em cada um dos ativos, no caso nos shoppings, ele menciona aqui que ele tem maior participação. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ter mais algumas informações sobre esse ativo. Então ele mostra aqui quais são os shoppings que atualmente ele tem maior participação, que se destaca aqui com 20%, o Fashion Novo Hamburgo, que é o que ele tem maior exposição. Aqui ao lado também a gente pode ver qual é o shopping responsável aí pelo maior resultado operacional do fundo. Podemos notar aqui que é o Cidade Jardim, com aproximadamente 32,8% desse resultado operacional, seguido aqui pelo Iguatemi Fortaleza com 20,2%. Então esses são os dois principais shoppings do CP-SH11 com respeito a resultado operacional. Aqui a gente pode notar a sua distribuição geográfica. Então ele tem shoppings aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Ceará. Porém a maioria se destaca aqui no estado de São Paulo, especialmente na capital. Alguns indicadores operacionais de cada um dos shoppings. Então ele faz principalmente um comparativo aqui com os meses do ano de 2023 com os meses do ano de 2024, para a gente comparar um mês com o outro e ver se o fundo ele conseguiu crescer de um ano para o outro. Então aqui ele faz praticamente um resumo. Então de modo geral podemos notar o seguinte aqui, que a taxa de ocupação atual do CP-SH11 é de 95,5%, o que é uma boa taxa de ocupação. Então ele tem uma vacância física aí de aproximadamente 4,5%, que ele teve um crescimento aqui com respeito às suas vendas por metro quadrado, se comparado com os meses do ano anterior. Então subiu aqui mais de R$26 mil por metro quadrado, o que é muito bom. E se compararmos aqui julho de 2023 com julho de 2024, houve um crescimento aqui de 6,8%. Então mostrando assim que realmente foi muito bom o crescimento do CP-SH11 com respeito às suas vendas. Com respeito também ao seu resultado operacional, podemos ver que cresceu, né? Se compararmos aqui julho de 2023 com julho de 2024, houve um aumento aqui de 1%. Outro indicador aqui interessante de se analisar é justamente com respeito à sua ocupação. E o fundo ele veio diminuindo, né, sua taxa de desocupação. Antes, se pegarmos aqui janeiro de 2023, o fundo estava aqui com uma taxa de ocupação de aproximadamente 92%. Então de lá para cá ele veio aumentando e agora está aqui próximo de 96%. Então diminuindo assim a sua vacância física atual. Outro ponto que eu gosto de analisar aqui para ver o desempenho do fundo, que ele faz aqui um gráfico mostrando todos os meses de todos os anos, né, desde aqui de 2020 até agora 2025. Então essa última coluna aqui, em cada mês representa
o ano de 2024. Cada mês representa o ano de 2024. Podemos ver que nas vendas totais por metro quadrado, todos os meses desse ano de 2024 foram melhores do que os anos anteriores. O mesmo aconteceu aqui com o seu resultado operacional. O ano de 2024 foi bem superior aos outros 4 anos, reforçando assim que o CPSH11 realmente é um fundo interessante para você estudar e, quem sabe, investir. E aqui por último, o fundo ele faz uma análise total de cada um dos shoppings atuais. Então novamente ele vai falar aqui o nome do ativo, o seu preço de aquisição, juntamente com a sua localização. Ele vai falar aqui algumas das principais operações e ele mostra aqui também alguns outros indicadores. Então, podemos notar que sua taxa de ocupação sempre vem aí na faixa de 100%. Então, esse Catarina Fashion não apresenta aí vacância. Seu resultado operacional cresceu durante um tempo, depois caiu um pouquinho. Suas vendas por metro quadrado vêm aumentando. Então, dessa maneira aqui, você consegue ver também algumas imagens desse shopping. Então, desse modo geral aqui, pessoal, você pode analisar cada um dos 9 shoppings que atualmente o CPSH11 ele tem no seu portfólio. Esse daqui, Iguatemi Fortaleza, podemos notar que ele veio aumentando a sua taxa de ocupação. Então, pontos positivos. Podemos ver que são shoppings bem renomados, ativos aí de qualidade, o que faz com que, pelo menos na minha opinião, o CPSH11 seja o melhor fundo imobiliário de base 10 de shopping para se investir no momento, em comparação com os outros dois concorrentes que tem, que é o BBG11 e o AJFI11. Pelo menos na minha opinião, o CPSH11 é bem superior a esses outros dois ativos. Deixe aí nos comentários, pessoal, o que é que você achou desse fundo de shopping de base 10. Acha bom investir nele? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.